Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast GNL Analisa. Hoje estamos aqui, terça-feira, 9 da noite. Você que está assistindo isso aqui no YouTube, aproveite e acompanhe a gente aqui pelas imagens. E para você que está vendo pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, Apple Music ou qualquer outra plataforma de streaming, saiba que você também está convidado para assistir aqui pelo YouTube. É super interessante você ver os gráficos, as imagens e as pessoas que participam aqui. Tem gente que às vezes só fica escutando podcast, nem sabe como é a cara da pessoa que fala. Mas, bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Omicron, né, que é essa nova variante do Covid, e vamos trazer um pouco também da relação com as empresas aéreas. Vamos falar também um pouquinho, comentar sobre o que aconteceu recentemente com Itapemirim. Muita gente foi pega de surpresa, agora o pessoal aí tá passando por dificuldade para conseguir os voos para o final de ano. E a gente trouxe aqui, né, para ajudar o Rômulo, que é o nosso analista aqui de transportes. Fala, Brunão, tranquilo? Valeu, Rômulo, por estar aqui. Você já participou, já eu sou de casa já. E o Igor, que também é analista de transportes, para ajudar a gente aqui. Transportes e metais, né? O cara faz tudo, basicamente. Tem vários aí. Tem bens de capital também. Bens de capitais, é verdade. Para ajudar a gente. Mas, basicamente, Rômulo, se você quiser só dar uma visão geral no começo assim, depois a gente vai entrando nos detalhes, acho que seria legal até mostrar pro pessoal também o relatório que você fez aí. Sim, boa. Então, vamos lá começar, né? Então, a gente sabe que o setor aéreo ele foi muito impactado, né, pelo coronavírus, né? Lá no começo da pandemia, a gente teve aquela malha essencial, que era basicamente aqueles voos ligando as capitais, né? Porque não tinha demanda, todo mundo estava em restrição de circulação e tal. Então, as companhias foram muito prejudicadas, né? E aí a demanda foi quase a zero, como eu falei, e a gente sabe que o setor aéreo é um business muito alavancado, né? E você também depende é um setor que depende muito do câmbio, né? Então, na pandemia, a gente viu que o dólar disparou, né? E foi a tempestade aí perfeita, porque o câmbio disparou, né? E a demanda foi a zero, né? Uma coisa boa que aconteceu, se a gente pode falar assim, é que o preço do petróleo teve aquela questão lá que chegou pela primeira vez no preço negativo, né? Mas o que adianta você ter um preço negativo se ninguém tá voando, né? Então, as companhias não conseguiram aproveitar esse momento, né? E aí depois as empresas conseguiram captar dinheiro no mercado, né? Já que aqui no Brasil as empresas não tiveram ajuda do governo como teve lá fora nos Estados Unidos e na Europa, né? Então as empresas foram no mercado, captaram dívida, conversaram ali com os lessores, que é tipo um aluguel ali das aeronaves que elas fazem, né? E também teve o fato da Latam ter entrado em recuperação judicial, né? E por quê? Porque a Latam é muito exposta à demanda internacional, né? E a gente sabe que várias barreiras foram fechadas e tal, então ninguém estava fazendo voo internacional. Mas aí depois que aconteceu, né, a gente iniciou a cobertura das empresas com recomendação de venda, porque na nossa concepção a gente achou que a demanda corporativa, que era a principal fonte ali de receita das companhias, né, porque a demanda corporativa ela paga tarifas mais caras. A demanda corporativa ela conheceu o Zoom, né, o Teams, o Skype, essas novas tecnologias, então a gente acreditou que no curto prazo, ou então até no longo prazo, né, já que a gente acreditava que era ser uma coisa estrutural, a demanda corporativa ela não ia voltar, porque de fato foi uma oportunidade boa para as empresas, para quê? Para conseguir reduzir o seu custo, ali, suas despesas com viagens, né? E aí então a gente começou com a recomendação de venda. E aí depois, né, 21... O que a gente viu depois, né? As companhias, a oferta de assentos, né, que a gente fala que é o ASK, ela já retomou praticamente a ASK doméstico, tá? Porque o internacional ainda não voltou, né? Mas já voltou praticamente ao nível ali pré-pandemia, né? E a Azul, ela conseguiu recuperar, né, a capacidade doméstica, ou seja, já atingiu níveis acima do pré-pandemia, né? E então a nossa visão mudou, né? E a nossa preocupação também anterior era como o câmbio desvalorizou, né? Ou seja, o dólar ficou mais caro. E a gente tem um cenário ainda, vamos dizer assim, de inflação alta, né? O PIB desacelerando. Então, a gente sabia que os custos das companhias, que é basicamente em dólar, metade por cento 50% dos custos são dolarizados, aumentou muito. E a gente não sabia se e as companhias não tinham mais essa demanda corporativa, né, para cobrar tarifas mais altas, então a gente não sabia se no curto prazo ou no longo prazo as empresas iam de fato conseguir recuperar as margens que elas tinham antes da pandemia, né, porque a gente sabe que em 2019 também teve a quebra da Avianca, né, que
enfim, acabou saindo do mercado, então as companhias tomaram esse lugar dela, então você teve um ano que você teve menos oferta de assentos, né? Então o preço da passagem aumentou muito, então isso foi benéfico para as empresas ali em 2019 e contribuiu para as empresas para ter uma margem EBITDA boa, né? Elevada. Então a gente acreditava que as empresas iam demorar muito tempo para recuperar as margens que tinham antes da pandemia, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, o que a gente viu óbvio, quando começou toda a crise do Covid, o pessoal foi descobrindo todo o vírus e tal, bolsas mundiais caíram, basicamente todas as ações foram afetadas. Aí o mais foi afetado, a gente pode colocar aqui, aéreas, empresa ligada ao turismo, porque basicamente teve o lockdown, tudo fechou, as pessoas não viajavam. Uhum. E aí depois, quando o pessoal foi conhecendo mais o vírus, foi vacinando, foi avançando nisso, as empresas até retomaram bastante, né? Elas até valorizaram bem, com essa expectativa, né? Tipo, vai voltar o maior número de passagens vendidas, CVC também muito ligado a isso, com maiores reservas e tal. E aí, primeiro, eu queria perguntar, qual que é a perspectiva agora com essa nova variante, que tem assustado muito, especialmente na Europa, a gente tem visto alguns países já voltarem com lockdown. Como que você vê o cenário internacional nesse sentido, especialmente para a Latam? Tudo bem que você não tem a cobertura, mas como que você pode olhar para isso? Como que isso vai afetar, às vezes, até Azul e Gol? E depois eu queria fazer uma outra pergunta, que tem a ver com o Itapemirim. Se quebrar uma empresa, se uma empresa sair do mercado, como Itapemirim saiu, e deixar um monte de passageiro, eu tinha visto um dado, acho que era 40 mil pessoas até dia 31 de dezembro ali sem voo. Isso é ruim? Ou isso, de certa forma, até pode ser bom para a Azul e para as outras empresas que ficam, porque elas vão ter que acomodar esses caras e ganhar dinheiro? Sim. Dividindo em duas partes essa pergunta, né? Se quiser comentar primeiro dessa parte mais do Omicron. Então, o que a gente viu no Brasil, né, e diferente também de outros lugares, como até os Estados Unidos e alguns países da Europa, né, que estão tendo aí outras ondas por causa da Omicron, o brasileiro, ele comprou a ideia da vacina, né? Então, isso foi muito bom, porque de fato você conseguiu reduzir o número de casos, de óbitos, né, relacionados ao coronavírus, né? E eu até botei um gráfico, acho que tá nesse aqui, vê se você consegue passar aí. Deixa eu ver se eu consigo esse aqui. É esse aí do lado, se eu não me engano. Que a gente viu que o brasileiro foi, né, tomou a vacina, comprou a ideia da vacina, e isso de fato ajudou a reduzir o número de mortes, o número de casos. E quando você tem uma redução de número de casos, número de mortes, a situação fica mais fácil, né, porque a pessoa quer viajar, né, todo mundo ficou ali preso um ano dentro de casa, sem poder fazer nada, né, as pessoas que têm uma renda para viajar, elas não tinham o que fazer, né, ou seja, então as pessoas que, claro, que não perderam o emprego, que não foram mais afetadas pela pandemia, né, elas conseguiram aumentar ali, talvez, o nível de poupança dela, né, porque ela não estava gastando muito, então teve uma demanda reprimida, né, e aí, deixa eu só descer uma dificuldade aqui no computador, o pessoal que tá vendo aqui pelo vídeo é porque tá travando. Mas o gráfico, ele mostra isso que você está falando, né? Que exatamente. Essa relação dos óbitos com o avanço da vacinação. Vacina, Então a gente vê que esse aqui, né, mais volátil é exatamente o número de óbitos, né? E o azul escuro é a vacinação, né? Então a gente viu que conforme a vacinação ela foi avançando, de fato a gente teve uma redução do número de casos de óbitos de Covid, né? Então, tadinho, tá me ajudando aqui. O cara tá subindo, descendo. Então, e aí o que aconteceu com essa Omicron, né? Eu não sou nenhum especialista em vacina, né, e também do coronavírus, é claro, mas eu acho que foi comprovado, algumas farmacêuticas já divulgaram que as vacinas, elas são eficazes ali pro Omicron, né? Claro que às vezes você tem que ter mais uma dose e tal, mas de fato a Omicron, ela não é tão não é mais letal, né? Ela só o contágio é maior, mas ela vamos dizer assim, que é um pouco mais fraca em termos de mortalidade e tal. E então, né, a vacinação melhorou muito o ambiente do setor aéreo no Brasil, né, e as pessoas realmente conseguiram, voltaram, né, a demanda voltou muito forte, né, mesmo sem a demanda corporativa. A demanda corporativa, ela não voltou por completo, né, até porque tem muitas empresas que decidiram já botar o home office permanente, tá? Outras demoraram também para a volta para o escritório, tá? Quando o ambiente estivesse mais seguro, mas a demanda corporativa que é o que está representando maior a demanda, entendeu? Então, a lazer, né, ela voltou muito mais forte e que compensou, né, em termos de volume, né, não às vezes em termos de receita, é claro, em termos de volume compensou a queda da demanda corporativa.
Legal. Tem uma coisa legal até, é porque o gráfico o computador está numa velocidade aqui maravilhosa, mas o gráfico do número de óbitos, né, e essa curva de vacinação, eu não sei se você reparou, mas ele a oferta de assentos é exatamente o mesmo shape, né? Uhum. A gente tem lá, é que aqui o período de tempo é diferente, mas a gente tem a primeira onda, que é onde a gente tem o primeiro aumento de casos, aí a oferta de assentos é derrubada de forma absurda, depois tem a segunda onda e cai, ela começa a se recuperar e depois ela cai de novo. É engraçado, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil e justamente estava tentando voltar para o Brasil. E assim, eu lembro que foi um momento total de desespero, porque pararam de ter voos, as fronteiras começaram a ser fechadas, e a única coisa que eu pensava, né, quando eu consegui embarcar de volta para o Brasil, eu falava, meu Deus, as companhias aéreas estão ferradas, ainda bem que eu não tenho ação de nenhuma delas. Não, e eu queria fazer uma pergunta, acho que é um pouco relacionada a isso. A gente pode falar que um cenário assim vamos colocar aqui entre aspas, um mais curto prazo as companhias que têm uma participação maior, não sei se é essa a palavra correta que fala, em voos domésticos, especialmente no Brasil, vão performar melhor do que companhias que têm uma performance maior em voos internacionais, né? Porque pelo menos é isso que eu tenho visto. Lá fora, a Europa tá muito preocupada com o Omicron. Eu não vejo muito essa preocupação, e de novo, eu não sou especialista também em saúde nem nada, mas eu não vejo essa preocupação tão forte dentro do Brasil. E eu acho que o brasileiro, como ele tá mais vacinado, mais do que às vezes os outros países lá fora, tá menos preocupado, eu vejo, pelo menos na rua, assim, tipo, beleza, tem o Omicron aí, mas meio que, e daí? Eu vou continuar viajando, vou ir para as minhas festas de fim de ano. Então isso ajuda as companhias de certa maneira, né? Sim, sem dúvida. As companhias que é o caso da Latam, que é mais exposta à demanda internacional do que uma Azul e Gol, com certeza foi mais afetada, né? Porque a retomada, a volta da demanda internacional, o pessoal está prevendo só para 2022 ou 2023 por completo. Legal. Né? Então, realmente, e também tem uma coisa interessante, com o câmbio desvalorizado, né, com o dólar em alta, você acaba incentivando o turismo doméstico. É verdade. Né, porque fica mais caro ir para fora, né? E quem tá voando para fora, os preços estão muito altos, né? Porque você ainda tem uma oferta restrita de voo. Né? Então, se você tem uma oferta restrita, câmbio lá em cima, petróleo lá em cima. Exatamente, uma demanda que não voltou ainda. Então, você tem um descasamento aí da oferta e da demanda. Então, o preço tá muito caro, né? Para viajar voo internacional. Então, você acaba estimulando também o turismo doméstico, né? E é isso que a gente está vendo, né? Muitas pessoas estão voando para o Nordeste, né? Para o Sul, para o Norte, Centro-Oeste, enfim. Muitas pessoas estão aproveitando até para conhecer outros lugares do Brasil que o pessoal às vezes nunca tinha ido, sabe? Legal. E aí, falando agora de Itapemirim. Óbvio que não tem cobertura de Itapemirim, não sei o quanto também você está aprofundado nesse case. Nem se tivesse, gente. Não, nesse case específico, né? Porque, enfim, não tem essa obrigação também. Mas o que eu queria entender visto o que aconteceu com Itapemirim, foi lá, fechou as portas, os voos estão suspensos até segunda ordem, não sei exatamente os detalhes, as pessoas ficaram sem voo. Se você for ver, e eu até fiz esse teste, né? Eu tenho alguns amigos que pegaram Itapemirim para ir pro Nordeste no final do ano, simplesmente estão sem saber o que fazer, porque não tem mais voo na Azul e na Latam. Sim, se tiver já tá 10 vezes o preço. Então, nesse cenário, pensando aqui em Azul, por exemplo, que é uma companhia em capital aberto que você pode comprar ação, é bom esse cenário até, você pode dizer, para Azul? Ou isso é ruim para o setor como um todo? Sim, então... É bom, né? Porque eu falo, é bom, mas também não representa muita coisa, né? É bom porque quando você tem menos competição, de fato, os outros players ele leva vantagem, porque ele pega essa demanda, né? Quando você tem menos competição, você consegue aumentar um pouco as tarifas. Mas a Itapemirim era custo pra caramba também. Né? Petróleo, imagina, petróleo subindo, combustível subindo. Pô, o cara tem uma oferta menor. E uma demanda que agora é uma enxurrada, né? Que vem de uma outra companhia aérea. Sim, O cara tem facilidade de repassar esse preço. Com certeza. Só que tem esse ponto que o Igor falou, só que a Itapemirim era 1% só da demanda. Então é muito pouco. É uma companhia muito pequena que não vai fazer muito efeito, entendeu? Só que desde o começo eu já achava estranho, né? Que a gente estava até conversando sobre isso. A Itapemirim, ela veio com um modelo, né, de negócios totalmente, vamos dizer assim,
Muito louco. Muito louco, Essa é a palavra. É isso aí, louco, entendeu? Um pouco isso. Que não, as contas a conta não ia fechar, entendeu? E já tava. Ponto, né? Porque os caras acabaram um ano depois, né, do que eles começaram. Nem isso, acho que durou 6 meses, 8 meses. Então você conseguia ver que não ia dar certo, entendeu? Que a conta não fechava. Porque uma empresa, ela abriu, né, no meio da pandemia. Por um lado é bom, porque como todo mundo estava devolvendo a aeronave, o custo ali do leasing das aeronaves estava muito baixo, né? Então, quem tinha capital muito grande, queria investir nesse setor, era um momento bom, porque você conseguia custos ali menores, né, do leasing da aeronave. Só que a empresa, ela não tem uma escala, né, grande. O grupo Itapemirim, né, que já veio dos ônibus ali do rodoviário, né, ele já estava em recuperação judicial, né, ou seja, não é um grupo saudável que tinha muito capital, porque a gente sabe que é uma indústria que é intensiva capital para investir. Tá ruim no ônibus, ele fala, puta, eu tive uma ideia. Vou abrir avião, é uma indústria muito pior. E então, o que ela veio com a ideia de fazer o seguinte, ela queria atender, né, botar as aeronaves de grande porte, né, que aí, até aí tudo bem, mas aeronaves mais antigas, que também não tem problema, só que a gente sabe que as aeronaves mais antigas, elas consomem mais combustível, né, então elas são menos eficientes, mas isso é normal, assim, no mercado. Também, até porque tem muitas companhias aéreas que voam aeronaves antigas e são seguras e tal, até aí é tranquilo. Só que a proposta dela era o quê? Oferecer mais conforto para os passageiros, ou seja, ela queria diminuir a quantidade de assentos dentro do avião para você ter um espaço ali entre as pernas maior, ou seja, mais conforto. Ela não cobrava por bagagem, né? E que, bem ou mal, a bagagem é um peso para a aeronave e se o avião estiver mais pesado, ele vai queimar mais combustível, então é um custo adicional, né? E querendo cobrar tarifa mais barato. Ou seja, a conta não fecha. É o oposto da Ryanair. Exatamente, Então a conta não fecha. Então, desde o começo eu fui cético em relação a Itapemirim, né? E deu no que deu, entendeu? Então a gente viu que, enfim, a ANAC tirou o certificado dela, porque ela já estava apresentando atraso nos pagamentos dos funcionários, né? Tinha o problema também, os funcionários ameaçavam a fazer greve, e aí começa a ter uma preocupação até pela segurança, né? Porque a gente sabe que, imagina um piloto que vai voar uma aeronave, às vezes com salário atrasado, sem receber, o cara... Como dizia o pessoal, o Lito do Aviões e Músicas. O cara, tá feito convite pra ele. Começa, enfim, o estresse dele, o emocional fica abalado, né? Porque o cara tá trabalhando ali, não tem salário, né? A vida dele muda e começa a pôr em risco, de fato, o sistema aéreo, né? Os passageiros que estão ali a bordo das aeronaves. Então, é por isso que a ANAC tirou, né, o certificado. E, na minha opinião, eu acho que a Itapemirim realmente não vai voltar, entendeu? A gente viu também isso com a Avianca, né? A ANAC tirou o certificado da Avianca, parou e aí a Avianca foi pro saco. E aí eu acho que a Itapemirim vai seguir o mesmo caminho, sabe? Aí o pessoal já tá falando que vai começar a investigar, né, Itapemirim e tal, a Polícia Federal vai começar a investigar, porque realmente, né, sou estranho, né, uma companhia, você vai investir em um setor que é difícil, no meio da pandemia, que a demanda tá fraca, querendo fazer uma estratégia que... não tem nexo nenhum, sabe? Começa a atrasar pagamento, já não estava pagando plano de saúde dos funcionários e tal, então eu acho que realmente não vai voltar. Mas o impacto, realmente, é bom pro setor? Mas é um impacto muito pequeno, entendeu? E... é diferente se uma Latam da vida fizesse Exatamente, se uma Latam, se um grande player, né, porque é concentrada nas 3 maiores, saísse do mercado, aí realmente você ia ter uma competição bem menor e toda essa demanda que essa empresa grande atendia ia ser deslocada para as outras, né? Então, acho que a Itapemirim não vai voltar realmente. E aí você perguntou até o impacto disso, talvez no curto prazo agora, na época de Réveillon, para as companhias aéreas. As companhias aéreas, elas estão trabalhando com taxas de ocupação bastante elevadas, ali em termos de 80%, às vezes até mais. Tinha que vender. E por quê? Porque... já foi, né? Exatamente, porque para ser rentável um voo, né, é bom você encher ali toda essa aeronave. Mas no caso da aviação, não é bom você ter... não é que não é bom, né? Se você tiver 100% de ocupação, significa que você não foi eficiente para maximizar a sua receita, né? Porque a aviação, né, as companhias funcionam o seguinte: quanto mais perto do voo ou mais cheio o voo fica, o preço vai aumentando muito.
né? Por isso que se for comprar um voo no dia, sei lá, Rio-São Paulo, tu vai pagar quase R$ 2.000. Então é bom que ele chegue perto da data do voo sem estar com 100%. Exatamente. Entendi. Porque se chegar a 100%, se chegar a 100% significa que ela não foi eficiente ali na questão da precificação, né? Porque ela tinha que chegar por quase 75%, já vou aumentar muito o preço, entendeu? Chegar quase 80%, aumenta muito mais o preço, entendeu? Porque aí você consegue ter uma ocupação boa, né? De 80% ali, e você conseguiu maximizar a receita para aquele voo, né? É porque assim, o avião, quando ele vai voar, eles analisam uma curva que é a distância percorrida, o consumo de combustível versus o peso da aeronave. Então isso está diretamente ligado e eles tentam atingir um ponto ótimo sempre ali, que é nessa faixa entre de 75% e 80%. Então aí, só que a gente sabe que 80% de ocupação, muitos voos já estão, tipo, realmente lotados, tipo, não tem capacidade. É porque 80% é meio que a média ali, né? Tem voos que tem menos e tal, mas os voos de pico, ainda mais, pô, Réveillon, Natal, tem voos que não tem realmente mais assento, né, disponível. Então, e as companhias têm uma parceria ali entre elas que ela vai realocando um passageiro e outra companhia, e depois elas fazem essa compensação, elas pagam, né? Então as companhias estão tentando ajudar também esses passageiros para também não ficarem, né, desatendidos, só que eu acho difícil, porque muitas realmente, para Réveillon e tal, já não tem voo, o voo já está realmente lotado, sabe? E aí até mudando um pouquinho, falando até da CVC, né? No dia que a Itapemirim anunciou isso, a ação da CVC sofreu bastante. E por quê? Foi até o caso que aconteceu com a Avianca, né? A CVC, ela vende um pacote, né, e paga ali as companhias aéreas. Então, quando as companhias aéreas elas estão em dificuldade, e aí é o melhor momento para a CVC. Porque ela chega e fala, eu consigo encher todo o seu avião aqui. Isso aqui beleza, eu quero. O cara precisa de volume, né? Precisa de demanda ali para receber o dinheiro. Beleza, mas eu encho, mas você vai me dar, tipo, 30% de desconto. Eu não sei o valor, mas tô dando um exemplo, entendeu? E aí... Exatamente, eles fazem isso fizeram com a Avianca, quando a Avianca quebrou, né, eles teve todo esse passivo aí de ter que reembolsar o passageiro ou acomodar ele a outra companhia, né, porque quando você vende um pacote a responsabilidade é sua, né, não é da companhia aérea, é da CVC, porque ela que foi a intermediadora ali. Então, aconteceu a mesma coisa com o Itapemirim, né, mas a Itapemirim também é muito menor do que a Avianca era, então o impacto também é menor, sabe? Cara, que dor de cabeça isso, eu acho que eu até li que o pessoal da Itapemirim tava tentando colocar os passageiros, alocar nos ônibus. Mas não tem... Mas, cara, imagina você sair de São Paulo, onde tá, pra ir pro Nordeste no ano novo, entendeu? Já tá em cima da hora. Quanto tempo você demora pra ir de ônibus? Não, fora, tipo, você paga um contrapassagem pro Réveillon, R$2.000, R$3.000, tu vai de ônibus. Pô, não tem como, né, cara? Eu queria só saber que se você puder falar um pouco a recomendação das duas empresas, né, tanto o Gol quanto a Azul, e aí depois... meio que dá, pode ser coisa rápida mesmo. Qual a diferença entre as duas, do porquê uma é compra, né, e já até dando aqui, outra é venda, né? Por que tem essa diferença, né? Então, o que acontece, né, a nossa recomendação, né, foi de compra para Azul, né, com preço-alvo de 28 e da Gol de venda com preço-alvo de 16. E por quê? Porque a gente acredita que o cenário competitivo para o ano que vem, ele não vai ser fácil para nenhum setor, para nenhuma das companhias, mas vai ser pior para a Gol, né? Por quê? Porque a Gol ela atua em regiões maiores e aeroportos densos ali, né? E tem a competição com a Latam, né? Então, no momento de elevação ali dos custos, fica mais difícil de você repassar esse aumento dos custos para a tarifa, né? E uma vantagem competitiva da Azul, que é muito importante para ela, é o que ela atua, mais de 80% das rotas, ela opera sozinha, né? Então, por que é bom isso? Porque você consegue botar o preço que você quiser, né? É claro que dependendo do preço, se quiser, a demanda cai, mas o serviço aéreo ele é um serviço essencial. Então, se a pessoa tem que estar em São Paulo, vai sair, não sei, do Mato Grosso do Sul, tem que ir para São Paulo, ela tem que chegar em tal horário, ela tem que ir de avião e pronto, entendeu? Ou então sai da região norte, vai para o sul, ela não vai de carro, não vai de ônibus, né? Então, é serviço essencial. Então, para resumir, é um pouco disso, né? Então, a gente acredita que, como a Azul ela opera sozinha, em mais de 80% das rotas, esse repasse de custo, né, que a gente provavelmente vai ver ano que vem,
Ano que vem tem período eleitoral, né? A gente vê que o Lula está liderando as pesquisas, então isso pode ter um impacto no câmbio. Também tem a questão do petróleo, né? Porque até estava vendo esse final de semana que o preço do petróleo ele tende a aumentar porque como a gente está passando por uma transição energética, né? O pessoal querendo reduzir a emissão de carbono e tal, e isso está acontecendo muito rápido, ou seja, as empresas de petróleo, né? A produção de petróleo ela está caindo, né? E o PIB é muito correlacionado ali com o petróleo, né? Com a demanda de petróleo. Então, se você tiver uma aceleração do PIB e tal, você vai precisar de mais petróleo. E a produção de petróleo está caindo, né? Porque as empresas estão querendo realmente reduzir. O nível de investimento das empresas de petróleo, exatamente. Então, que isso, né? Você vai ver o descasamento ali da oferta e demanda, né? A demanda por petróleo tende a aumentar, mas a oferta está diminuindo. Então, provavelmente, o preço do petróleo ele vai aumentar também. Isso impacta também as companhias aéreas. Então, é basicamente isso. E outro ponto também é que, por exemplo, como a Gol e a Latam, né, elas foram fundadas, né, para ser uma empresa de low cost, no caso da Gol, né, que a Latam antes não era low cost, mas a Gol que veio com esse conceito, né, e tem uma limitação ali de aeronave e tal, porque não adianta você voar para uma cidade que tem uma demanda pequena. Ou seja, você vai botar um avião de quase 200 passageiros com uma demanda que não tem essa capacidade. Vai ter o pessoal ali de solo e tal, então custa, né? Então só compensa você voar para a cidade que realmente você tem densidade, tráfego e demanda ali para fazer isso. Só que a Azul não, por ela ter uma frota flexível, ela consegue alocar a aeronave, ela tem aeronaves desde 9 lugares até 214 lugares. Cessninhas, eu acho. Exatamente. Então ela consegue alocar o tipo de aeronave correto para o tamanho da demanda, né? E qual que é o nosso pensamento aqui? A gente acha que como as cidades, o Brasil sempre priorizou ali o triângulo que a gente fala, né, que é Rio, São Paulo e Brasília. Então essas cidades sempre foram muito bem atendidas, né? Só que ninguém olhou muito para o interior do Brasil, né? Então, e tem muitas cidades que têm uma renda boa, né? A gente vê com o agronegócio aí bombando e tal, o dólar alto, então favorece, né, os exportadores e tal. Então, de fato, imagina a quantidade de demanda que você tem ali no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás e tal, né? No Pará também, né? Maranhão, essas regiões. Então, tem demanda, né? Então, mas o que o pessoal fazia antes? O pessoal, ele não voava, não é porque ele não queria, às vezes não tinha dinheiro, né? Mas porque não tinha serviço aéreo, sabe? Aí o cara, pra voar pro exterior, ele tinha que fazer uma viagem de carro longuíssima, vir pra São Paulo ou pra Brasília, não sei o que, pra pegar um avião e tal. Então, realmente não fazia muito sentido. Então a gente acha que o crescimento ele vai ser muito mais regional, entendeu? Então, coisa que a Latam e a Gol elas não vão conseguir entrar nesses mercados por conta própria, né? Elas podem fazer isso através de code share, que tem com a Passarido e tal, mas que a Azul ela vai entrar nessas cidades que nunca foram atendidas, então a demanda tende a aumentar ali, entendeu? Então ela fica menos exposta aos grandes centros, né, que tem competição e que sempre foram muito bem atendidos, entendeu? Então a gente acha que o crescimento claro que vem muito daí também, porque são regiões mais populosas e tal, mas também tem muitas cidades que nunca foram atendidas e que realmente tem a demanda, né? Boa. A gente também viu, acho que recentemente, né, no meio do ano, aí a gente teve privatização de vários aeroportos, muitas cidades grandes tiveram aeroportos privatizados e acabaram tendo que levar, né, os consórcios tiveram que levar aeroportos menores, e isso é bom de maneira geral para o setor aéreo, né? A gente sabe que, lógico, ali tem muito aeroporto que não faz voo comercial, né, faz mais voo privativo, mas de certa forma é bom para o setor de aviação como um todo, porque é investimento entrando. Então, à medida que você tem mais infraestrutura de aeroportos, essas empresas, por exemplo, a Azul, que faz voos para cidades menos demandadas, vamos dizer assim, elas acabam sendo priorizadas em relação à Gol. E tem essa questão também, né, da Gol fazer muito essa rota, ser muito forte na rota Rio-São Paulo, prejudica bastante a empresa. Então, penaliza muito mais do que a Azul, por ter mais dependência desse tipo de rota. E aquilo que o Rômulo falou no começo. Hoje, a gente vai fazer reunião, de 15 reuniões, 16 são via Teams, são via Zoom, são via Meets. Então, isso penaliza bastante, apesar da demanda estar voltando um pouco, né? A gente conversou recentemente com o pessoal da Gol, eles falaram que aos poucos a demanda tem voltado, mas eles ainda estão trabalhando com normalização. Provavelmente não, porque
sempre quando a gente tem crise, essas coisas, as empresas também, elas... acho que todo mundo, né? Aprende, né? Exatamente, descobre novas maneiras de fazer, se reinventa e tal, e de se tornar mais eficiente também, né? Então, isso foi uma maneira também delas conseguirem reduzir as suas despesas ali, né? Eu acredito que talvez, por exemplo, se você tiver uma viagem, se for para fechar um negócio, um contrato importante, pô, realmente, aí você vai lá viajar, apertar a mão do seu cliente e tal. Mas se for, às vezes, sei lá, uma consultoria, né? Que você tem aquela reunião ali mensal para só atualização das coisas. Pô, faz sentido o cara sair de São Paulo, ir pro Rio, ficar lá 40 minutos, 1 hora para depois voltar. Não faz sentido, entendeu? Então, acho que se for uma reunião, às vezes, mais importante para fechar um negócio relevante, né? Falar com o cliente e tal, acho que é bom. Mas essas reuniões, assim, mais de atualização e tal, acho que não vai existir. E outra coisa, é comodidade, né? Imagina assim, quando a gente vai falar de tempo, né? De translado, pô, você pega um passageiro, você vai daqui pro Rio de Janeiro. Beleza, mas você vai ter que sair da sua casa, tem que pegar teu carro, pegar o transporte, aeroporto, de lá, isso tudo é tempo de locomoção que você tá perdendo. Pô, você lá na tua casa, liga o computador, abre a câmera, pô, você pode entrar 1 ou 2 minutos depois da reunião e tá feito, entendeu? Verdade. Então, assim, costume, né, quando você tem essa comodidade, acho que em raiz é muito difícil ser tirado das pessoas. Como o Romulo falou, se for um negócio importante, pô, acho válido, acho que vai manter, assim, pô, você precisa disso. Mas acho que na média, né, quando você pega a curva normal, a grande maioria vai seguir, acho que no âmbito online aí. E tem outro ponto também que é importante, é porque, enfim, na pandemia também, o transporte rodoviário também foi um pouco prejudicado, né? E a gente está passando por aquele problema de container, né, na China e tal, então isso está afetando muito o transporte marítimo também. Então, muitas indústrias, né, o único meio que tinha de fazer frete, transporte, era através do modal aéreo, né? E a Azul, ela tem investido bastante nessa parte de cargas, né? E por que é bom, né? Porque como ela tem uma malha, né, como eu falei, ela vai ampliando, abrindo cidades ali, né? E isso é bom também, por quê? Porque ela consegue levar carga para esses lugares, né? E de novo, né? Imagina um cara lá que mora na região norte, né? E que compra online, no e-commerce, sabe? Então, tipo assim, se o cara tiver que esperar 1 mês para chegar o produto, provavelmente ele não vai comprar, né? Pô, vou comprar aqui, beleza, aqui na loja e tal. As companhias aéreas são muito inteligentes, porque elas tentam otimizar aquilo que a gente estava falando, né? Otimizar o peso, consumo, distância, esse tipo de coisa. E aí você fala, vamos reduzir o tamanho da bagagem limite do passageiro. Aí você pensa, pô, ela quer ferrar o passageiro, quer ganhar mais dinheiro em cima de você. Na verdade, ela quer, tá? Mas ela não quer, pô, que você ocupe menos espaço no voo, não, ela quer ter mais espaço para transportar carga, né? Porque quando geralmente faz um voo comercial, tem um espaço ali no porão do avião que vai cheio de carga. Ou vai entrega de e-commerce, ou vai entrega de outras peças, né? Exatamente. E aí isso também é uma vantagem boa, porque, como o Igor falou, né? Quando você faz o transporte de passageiro, com a carga ou sem a carga, você já ia fazer esse transporte de passageiro. Então, quanto custa para você botar uma carga a mais ali embaixo? Assim, o custo marginal é muito baixo, né? E isso é margem na veia para a empresa. Então, enfim, a receita desde 2019 na parte de carga já dobrou, entendeu? Então, eles estão com um crescimento bastante agressivo nisso, né? Eles querem até, talvez, fechar uma parceria, internalizar a questão do last miles ali, né, que é importante também para a distribuição, para melhorar o nível de serviços, também aumentar a demanda. Então, isso também é uma coisa positiva, que a Gol não tem essa parte de carga, né? Então, ela fica muito dependente, de fato, ao transporte passageiro, né? Então, em 2022, o que a gente espera? Turismo, não. Exatamente, né? Nem turismo, né? Tipo, ela também depende mais do corporativo. Turismo corporativo, pessoas na veia, transporte passageiro, exatamente. Então, o que a gente espera para 2022, né? Que a Gol, a Latam, ela tem adicionado muita capacidade, né? Então, a Gol, ela tá com uma medida mais conservadora, preservando o caixa ali, né? Então, a gente espera que 2022 tenha bastante competição e, enfim, a previsão de PIB para o ano que vem não para de cair. Então, como a questão do lazer é uma coisa... Não é uma coisa... Como que é? Acho que é o nome da palavra. Essencial? É supérfluo, né? A pessoa pode prolongar a viagem. Então, às vezes o cara não tem renda, diminui a renda, perde o emprego e tal. Então, o cara não vai viajar. Então, a gente acha que num cenário que ano eleitoral, né?
A Gol com competição com a Latam, não tem essa parte de cargas que, por mais que não represente muito no curto prazo ou agora, mas é um vetor de crescimento importante para as empresas, né, no caso da Azul, né, com o câmbio que é volátil, né, e com o preço do petróleo que tende a aumentar também, como eu expliquei, eu acho que é um cenário vai ser muito desafiador para a Gol, entendeu? E para a Azul, por ela conseguir ter pouca competição ali nas suas rotas, fica mais fácil ela repassar esse aumento de custo, entendeu? Outra coisa, você já voou nas 3? Gol, Latam e Azul? Itapemirim eu sei que já, né? Não, nunca fui. Eu fui já em Gol para Ponte Aérea, Rio, São Paulo, mas a maioria foi sempre eu optei por Latam. Acho que a Azul nunca foi essa a primeira vez no final desse ano. Você agora, eu gosto lá de Campinas. Eu acho que eu das 3, é engraçado, das 3, a que eu tive melhor experiência assim voando, acho que foi Latam. Das 3, eu gosto bastante da Latam. Mas falam muito bem de Azul, cara. A Azul realmente tem um melhor serviço, assim, né? Porque, enfim, se você voar no Embraer, você tem a distância ali, né? Do seu joelho ali, né? Tipo, é muito grande, do Airbus nem tanto, é meio que padrão, mas o Embraer é muito bom. Agora não tá tendo, né? Mas o pessoal tinha aqueles, os snacks, os lanchinhos, que era meio que limitado, serviço de bordo bom, né? A Azul agora tem Wi-Fi de graça também nos voos, né? Tem um sistema de entretenimento ali bom. E também tem uma coisa que é importante, né? Que são as aeronaves mais novas, né? Isso é um ponto importante também, porque quando você, como eu comentei, quando você consegue adicionar aeronaves mais novas, o seu custo com manutenção e combustível diminui, né? Tô falando combustível não absoluto ali, mas proporcional ao número de voos ali, né? Você se torna mais eficiente, você consome menos combustível, né? Então, a Azul também está alguns anos na frente da concorrência em termos da idade da frota, né? E, por exemplo, o que a gente vê com a Latam, uma empresa às vezes tem dificuldade e tal, às vezes pode atrasar essa renovação de frota. E o custo com combustível é que mais representa para as companhias aéreas. E sobre a possível compra da Azul, da Latam, né? Da Latam pela Azul aí, você já me contou algumas histórias, acho que é legal a gente até tocar nesse ponto aí para falar pro pessoal. Porque, porra, toda semana sai uma notícia falando que a Azul vai comprar a Latam, que movimentou mais um bonequinho no tabuleiro ali. Sim, Então, enfim, já falei isso também em algumas participações aqui na Genial e tal, mas eu sempre achei também essa operação difícil, por quê? Porque a operação Brasil da Latam, no começo ela estava interessada só na operação brasileira, mas depois ela anunciou que poderia pegar a operação toda, né? 50% da operação da Latam é a operação Brasil, então se a empresa vendesse Brasil, a empresa ia ser metade do que era, né? E a gente sabe que o brasileiro, ele ainda viaja pouco, né? Se você comparar o Brasil, até não estou nem falando tipo de Estados Unidos e Europa, que, né, é uma comparação muito grande, mas para Argentina, Chile, Colômbia, né, países aqui dos nossos vizinhos, México e tal, o brasileiro viaja muito pouco comparado a esses países, né? Então, eu sempre achei muito difícil a Latam, né? A Latam sempre falou que não tinha interesse em vender e tal, a Azul queria, porque ia ser muito bom para ela, porque como ela não tem, como eu falei, como ela opera 80% das rotas sozinhas, ela não tem muita sobreposição de rotas, então seria uma coisa complementar, entendeu? Ela ia atingir nos dois mercados ali, tanto o regional quanto os mercados com mais densidades, assim. Malhas mais densas. Exatamente, como a Gol e a Latam operam, né? Só que você também ia ter um excesso ali de concentração no mercado, né? E aí ia criar uma empresa com mais 50% aí de market share e tal. Então, eu não sei se o CAD ia aceitar isso, sabe? Mas enfim, mas a Azul tentou comprar, tipo a Latam, né, os acionistas de Latam, que tem entre eles a Qatar, né, a companhia aérea, e a Delta também, uma acionista da Latam, eles não estavam interessados em vender e tal, eles fizeram uma proposta, mas não foi adiante, né, e agora eles estão, acho que a votação vai ser até por agora do plano lá de recuperação judicial deles, né. Então eu acho que sempre achei essa operação difícil, né, para a Azul faz muito sentido, porque você ia tirar um player grande do mercado, que você ia pegar Jotas ali que você já não operava, então ia ser bom, e você ter um ganho de escala, ia melhorar a eficiência, né, tudo. A Latam também, ela paga os maiores salários do mercado, né, então isso o primeiro custo da companhia aérea é o combustível, o segundo é o pessoal, a Azul é o que paga menos, então provavelmente eles iam abrir uma nova companhia, né, porque seria a fusão dessas duas.
E aí ia botar a política de salários dessa nova companhia da Azul, né? Que paga os menores salários e tal. Então ia ter ganhos de sinergias aí relevantes, sabe? Só que eu acho que essa operação, enfim, não vai para frente e até um movimento que ela tá fazendo de acelerar bastante a sua capacidade, até um movimento de mostrar que, pô, eu tô vivo aqui, sabe? Tô viva no game e tal. Então acho que essa operação não vai rolar, sabe? Notícias já tem diferente falado da Itapemirim, né, que acho que não tem ninguém por trás. Você viu, a Latam e tem dois grupos fortíssimos, né, que são... Acho que a Delta tem participação maior, né? Isso, E outra coisa que é legal da gente falar é que quando a gente está olhando esse mercado, né, principalmente das tarifas mais baixas, né, você estava falando de Gol, lá na Europa a gente tem um mercado muito mais forte, né, então, querendo ou não, é difícil ter entrada de novos players no mercado de companhias aéreas, mas o mercado de baixas tarifas é muito mais sujeito a novos entrantes do que, por exemplo, as rotas que a Azul faz e um serviço de melhor qualidade, por ter aeronaves melhores. Sim. Acho que tem isso. E quanto mais a Azul cresce, mais ela aumenta a barreira de entrada, porque ela tem plano de atingir, acho que 230, 240 cidades até 2025, contra eu acho que a Gol opera mais ou menos, tá aqui no relatório, acho que é 68, 70, e a Latam também parecida. Falo isso porque se a Latam quisesse se desmontar, né, era muito mais fácil alguém vir para comprar a Latam e talvez focar num outro nicho que atingiria muito mais a Gol. Mas aquilo que o Rômulo falou, toda vez que sai alguma notícia sobre a possível compra da Latam pela Azul, ambas as companhias, elas disparam. A gente vê a volatilidade subindo bastante. Porque, no fundo, é aquilo que ele estava falando. É bom para o setor, porque você tem uma consolidação maior, tem uma concentração maior, eles conseguem imprimir as tarifas que eles querem, a Azul ficaria gigante, então tem toda essa volatilidade. As ações de companhias aéreas são muito voláteis. Eu lembro que, durante a pandemia, eu fazia swing trade a rodo com... Eu lembro que você fazia com o CVC, eu fazia com as ações das aéreas. É verdade, mas é isso mesmo, que foi tudo que a gente comentou até agora. Pois é. Essa incerteza toda ainda do que vai acontecer, do que pode acontecer, aí melhora, aí piora, traz isso. Abre oportunidade para o swingzinho. Com certeza. Mas é isso, então. Que tem mais algum ponto interessante? Não, era só isso. Você estava falando da vantagem da barreira de entrada, né, do setor, ou seja, quanto mais a Azul ela ocupa novos espaços, mais o poder da malha como um todo ela tem, né? Então, se um competidor entrar, o cara nunca vai entrar já entrando, tipo, atuando em 250 cidades, né? Ele vai entrar ali pequenininho e tal. Então, às vezes, se um competidor novo entrar nessa rota que ela já opera, ela pode, às vezes, diminuir a tarifa e tal dessa rota só, né? Mas ela tem ainda... ela tem ainda mais 200 destinos, não sei quantas rotas, para ganhar ali que ela vai estar operando sozinha, entendeu? Então, quanto mais ela cresce, mais a barreira de entrada ela vai aumentando, né? E fica difícil competir com ela. E tem a parte da carga, né? Como eu estava falando, como o prazo, o e-commerce, né? Porque, por exemplo, até 600 quilômetros de distância, o modal aéreo, ele perde para o modal rodoviário, em termos de custo, né? É mais vantajoso você fazer o modal rodoviário. Só que a gente sabe que o Brasil é gigante, né? Então, imagina você fazer uma entrega, sei lá, do Sudeste, ou então lá do Manaus, né? Que tem um polo industrial, e você trazer para o Sudeste, que é onde tem o maior consumo, maior demanda. Então, realmente fica muito caro, não compensa. Então, o frete aéreo, nesses casos, compensa. Ainda mais de produtos de valor agregado, né? Como, às vezes, itens de e-commerce, né? O setor que está usando muito é o setor automotivo, né? Porque como você está tendo problema de produção de carro e tal, e tem essa questão da China, dos containers e tal, a única maneira, às vezes, de você conseguir entregar rápido, porque você tem que entregar rápido pro cara produzir carro, né? Porque o cara não tá produzindo carro porque não tem peça. Né? Então ele acaba, às vezes, gastando um pouco mais e tal, mas para usar esse serviço aéreo. Então, quanto mais ela cresce, mais destinos ela atende, ela consegue crescer tanto no transporte de passageiros, como também o de cargas, né? Porque várias cidades, e não só a cidade que tem o aeroporto, mas as cidades que ficam nas redondezas ali desse aeroporto, para receber, às vezes, um pedido de e-commerce, né, que a gente sabe que está crescendo muito e tal. Como eu falei, o e-commerce ele é muito sensível ao prazo. Então, se o cara recebe o pedido antes, provavelmente ele vai consumir outras vezes, entendeu? Então, é uma coisa que... Né, total, a penetração do e-commerce ainda é muito baixa no Brasil. Então, além dela pegar toda essa parte que eu falei que o brasileiro viaja pouco ainda,
ainda tem esse ganho aí do e-commerce, que é pouco penetrado no Brasil, e que ela também acaba se beneficiando por causa disso, entendeu? Legal. Você investe em aéreas? Eu não. Você investe? Não. Mas eu não sei de quem é essa frase, mas eu já ouvi de algum lugar, eu acho que é de alguém famoso. Se você de aéreas? Falando Não que conheço. para quebrar um bilionário é muito fácil. É só oferecer uma companhia aérea para ele. Como transformar um bilionário uma pessoa em milionária. Seja bilionário e compre aéreas. Acho que é uma parada assim. Essa é muito boa. Mas brincadeiras à parte. Então, só resumindo, tenho a recomendação aqui de comprar Azul com preço-alvo de 28 e vender Gol com preço-alvo de 16. Ela tá no dia 17, né, que foi quando a gente publicou esse relatório, tava R$18,18. Exatamente. Mas é isso. Valeu, Rômulo. Valeu, Igor. Bruno. Obrigado aí pela presença. Açaizinho, vamos tomar um açaizinho agora. Mas é isso aí, pessoal. Aproveite e acompanhe a gente também na quinta-feira. A gente tem um episódio super especial do podcast falando sobre criptomoedas. Vai ser super legal. Nosso último podcast do ano, na quinta-feira. Vestidos de gorro de Natal e tudo. Gorro de Natal, árvore de Natal. Vamos ver se a gente faz um cenário mais legal aqui. Mas obrigado, pessoal. A gente se vê. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.